Isso aí, Thaís. Sobre especificamente sequestro relâmpago. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando, porque esta é uma modalidade criminosa que tem chamado a atenção das autoridades e preocupação por parte do cidadão em todo o Brasil. Em São Paulo, nós temos um registro de aumento de 40% das ocorrências de sequestro relâmpago no ano de 2025. O balanço total não está fechado ainda no ano todo, porque ele só é finalizado agora no mês de janeiro com os dados de dezembro. Mas no começo do ano passado, essa modalidade criminosa, ela aumentou e foi alvo, de algumas ações da segurança pública para tentar identificar as quadrilhas que estão vinculadas a esse crime terrível, que coloca pânico. Acima de tudo, além, claro, dos prejuízos financeiros, nós temos essa situação peculiar desta modalidade que voltou a ter as ocorrências registradas a partir do surgimento do Pix, que veio, claro, para ficar, é um avanço que nós temos na tecnologia, algo que facilita a vida das pessoas, que torna muito mais ágil e barata as transações financeiras, os pagamentos, mas que tem esse efeito colateral, que é justamente trazer para o bandido a possibilidade de, na hora da abordagem ali, obrigar a vítima a transferir valores pela tela do próprio celular. E o que eu queria conversar com vocês sobre o sequestro relâmpago é que nós estamos tomando sempre medidas relacionadas às vítimas, a colocar obrigações, colocar precaução em relação ao comportamento da vítima e não do criminoso. As ações da segurança pública, dos legisladores, deveriam estar voltadas a aumentar a pena do criminoso, a reforçar a inteligência da polícia para prender essas quadrilhas, tirar de circulação e evitar que esses bandidos voltem novamente para o lado de cá e não do lado de dentro da cadeia, que eles fiquem por muito tempo. Por que isso? Porque quando nós temos a descoberta dessa modalidade crescendo, a primeira medida adotada pelo Banco Central é o quê? Vamos criar um botão de pânico, vamos criar um botão de análise para aquele Pix, de contestação para aquela transferência. Reparem, sempre caindo no colo da vítima, sempre caindo a responsabilidade para as pessoas, para o contribuinte, aquele que pode vir a ser uma vítima também. Tanto é que nós temos até no Brasil a possibilidade de limitar a quantidade de uma transferência via Pix. Muita gente não sabe disso, E talvez descubra agora, ouvindo a gente conversar sobre esse assunto, e vai correr até o banco para colocar travas. Olha quantas obrigações nós temos e ainda corremos o risco de tomar um revólver na cabeça e ver o bandido bravo e até mesmo disposto a cometer atos de violência mais severos ao ficar inconformado com a quantia que você tem ali para transferência no celular. Nós temos a modalidade do celular do ladrão. Quem nunca ouviu falar nisso? Um celular que fica dentro da casa para a pessoa não ter em mãos ali a possibilidade de realizar transferências e ter prejuízo financeiro caso venha a ser abordado ou abordada por um criminoso. O caso dessa semana, que aconteceu dentro de um supermercado em São Paulo, acendeu novamente a discussão. E aqui, o que nós precisamos cobrar é do legislador pena mais dura para o bandido. Nós temos que ter a obrigação de fazer essa comparação, porque não é justo que as medidas sempre estejam caindo no colo das vítimas e não dos criminosos. Quanto que nós aumentamos a pena de sequestro relâmpago depois do aumento dessa modalidade? As penas começam aí de 6 a 12 anos, 8 a 15, dependendo do número de vítimas, do tempo do sequestro, se ele dura tantas ou mais do que 24 horas, quantas pessoas estão envolvidas nessa ocorrência, quantos bandidos estão reunidos para praticar o crime, se teve arma de fogo ou se não teve. Se resultou em lesão corporal e morte, a pena aumenta bastante, é verdade. Mas precisamos também punir o criminoso que trouxe, uma situação que precisa ser superada apenas com tratamento, porque a pessoa não esquece o que passou na mão do bandido por aquelas horas, as ameaças que são feitas. E
além de tudo, o prejuízo financeiro que muitas vezes não é recuperado na sua totalidade. Quem tem seguro tem que acionar esse seguro, demora para receber os valores, tem compromissos para serem honrados e não tem dinheiro na conta e muitas vezes tem até empréstimo que é feito pelo criminoso. E nós não conseguimos rastrear esse dinheiro, chegar a essas pessoas com tanta tecnologia que temos? Essa é a pergunta que precisa ficar. Nós precisamos dar um basta nessa história de sempre colocar a responsabilidade para o cidadão e começar a colocar no colo do bandido pena mais severa para frear ou pelo menos não estimular que novos criminosos comecem a entrar nessa vida e sigam nessa empreitada associado às grandes quadrilhas, às grandes organizações que são os financiadores das armas, dos instrumentos necessários para a prática desses delitos. Nós vamos para Brasília, na capital federal, onde está o Adriano Oliveira,